Se você é um iniciante e quer aprender o desenvolvimento web, esse vídeo é para você. Vamos começar uma sequência de vídeos explicando desde o básico até a criação de uma aplicação moderna. Nesse vídeo vamos aprender alguns conceitos que servirão como base para nossas próximas aulas, onde colocaremos realmente a mão na massa e escreveremos alguns códigos. Então vamos ao vídeo. Nossa primeira ferramenta será um navegador da web, que nos permitirá exibir as páginas que construiremos. Vou utilizar o Google Chrome para todos os projetos e exemplos que faremos, mas qualquer navegador como Firefox ou Edge funcionará normalmente. Mas recomendo o uso do Chrome para seguir exatamente como vou fazer. O link para download do Chrome está na descrição do vídeo. Segundo item. Precisaremos de um editor de texto para escrever nossos arquivos HTML, CSS e JavaScript. Enquanto a maioria dos cursos diz para você usar algo como um bloco de notas ou o TextMate, eu recomendo utilizar o Visual Studio Code. Tanto o Notepad quanto o TextMate são básicos e não oferecem nenhuma funcionalidade extra, enquanto o Visual Studio Code é um editor de texto desenvolvido especificamente para o desenvolvimento da web. Isso significa que ele vem com recursos específicos e voltados para o desenvolvimento. Nesta série, vamos explorar muito dos excelentes recursos que o Visual Studio Code tem a oferecer. Vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo, mas se você quiser saber como instalar e configurar para ter uma melhor aparência e um melhor aproveitamento da ferramenta, vou deixar o link do vídeo aqui em cima, onde eu mostro como instalar e configurar do zero o VS Code. O terceiro item é o Git. O Git é um controle de versão. Ele nos permite salvar alterações em nosso código, criar diferentes versões que nos permite alterar essas versões muito facilmente e também facilita para que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto ao mesmo tempo. Para utilizar o Git, usaremos o GitHub. O GitHub é um site que permite armazenar as diferentes versões do seu código e é de longe o mais popular para ser usado junto com o Git. A maioria das empresas utiliza o GitHub para armazenar os seus códigos. É importante vocês saberem da existência do Git e GitHub, mas como iniciaremos com o básico de HTML, CSS e JavaScript, deixaremos as configurações para um futuro vídeo onde explicaremos a fundo os conceitos do Git. Com tudo instalado e pronto, vamos aprender agora alguns conceitos antes de pôr a mão na massa. Antes de explicar sobre HTML, CSS e JavaScript, precisamos explicar como a internet funciona. O primeiro componente principal de todos os sites são seus arquivos. Esses arquivos incluem HTML, CSS, JavaScript, imagens e vídeos, que vão determinar a aparência e o funcionamento do site. O segundo componente é o servidor. O servidor é um computador que está conectado à internet e armazena todos os arquivos necessários para executar um site. Esses servidores nada mais são do que computadores configurados especificamente para enviar os arquivos de uma página para o navegador. Falando do navegador, ele é o componente final do nosso fluxo da internet. O navegador é um programa que roda em seu computador ou telefone, que sabe como renderizar os arquivos da página que estão sendo enviados pelo servidor. O navegador é chamado de cliente, e o servidor é de servidor mesmo. Agora que você entende o básico de como as páginas da web funcionam, vamos nos aprofundar nos três principais tipos de arquivos de uma página. O HTML, também conhecido como linguagem de marcação de hipertexto, é a base de todo site e é usado para definir o conteúdo de um site. O HTML pode conter títulos, links e imagens que compõem um website. Se o site fosse uma casa, o HTML seria a estrutura, como as paredes e as janelas. O segundo tipo de arquivo é o CSS, também conhecido como folhas de estilo em cascata. Tecnicamente, um website pode ser feito apenas com arquivo HTML, mas ficaria visualmente horrível, e é onde o CSS entra. O CSS é responsável pela aparência do site. E voltando ao exemplo da casa, o CSS seria equivalente às cores das paredes e às cortinas das janelas. E o último tipo de arquivo é o JavaScript. Muitos sites excelentes foram feitos apenas com CSS e HTML, mas assim que você quiser adicionar alguma funcionalidade mais avançada, como um pop-up ou um formulário mais complexo, você precisará do JavaScript. O JavaScript controla todas as funcionalidades de uma página, e seria como as maçanetas que permitem que as portas sejam abertas e fechadas da casa. Agora que entendemos o propósito do HTML, CSS e JavaScript, como exatamente o servidor envia esses arquivos para o navegador? Isso é feito via um protocolo chamado HTTP, que é conhecido como Protocolo de Transferências de Hipertexto. O HTTP funciona de maneira semelhante a uma conversa com um amigo. Você pode perguntar para o amigo qual o filme favorito dele, e ele responderá dizendo que é o Titanic. Com base na resposta do seu amigo, você pode fazer perguntas adicionais sobre esse filme, como quem é o ator principal desse filme, e ele vai te responder Leonardo DiCaprio.
No protocolo HTTP, o navegador pede ao servidor um arquivo HTML específico e o servidor vai responder esse arquivo. O navegador vai analisar se esse arquivo HTML precisa de alguma informação adicional, como imagens e vídeos, e caso seja necessário, ele vai pedir ao servidor esses novos arquivos. Se repararmos, a maioria dos sites hoje em dia utiliza o HTTPS, e ele funciona exatamente como HTTP, mas esse S no final serve para dizer que todas as informações trafegadas entre o cliente, ou seja, o navegador, e o servidor são criptografadas. O último componente da internet é o conversor de nomes em endereços IP. Este tópico é um pouco complicado, mas você só precisa do básico. Todo site tem um nome de domínio, que é a URL como conhecemos, por exemplo, google.com ou facebook.com. Os servidores desses sites não conhecem nada sobre esses nomes de domínios, eles apenas têm um IP único, ou seja, para um navegador conseguir acessar o site do Google, ele precisaria saber qual é o IP do servidor do Google, e esse processo é chamado de resolução de nome de domínio. Ou seja, toda vez que a gente acessar o endereço google.com, esse nome de domínio google.com será resolvido no endereço de IP do servidor do Google e com isso o navegador conseguirá exibir essa página. Isso conclui os fundamentos de como a web funciona. E nos próximos vídeos vamos ver como HTML, CSS e JavaScript funcionam juntos para renderizar uma página e como os navegadores e servidores se comunicam. Se você quiser acompanhar comigo essa sequência, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado quando sair o próximo vídeo. A sua inscrição é muito importante para criarmos uma comunidade com bastante conteúdo. No próximo vídeo já criaremos a nossa primeira página e colocaremos a mão na massa. Então fiquem ligados e até a próxima.